Bom, a gente precisava de uma infraestrutura que tivesse a robustez necessária, né, para o sistema S/4HANA, sistema de banco de dados e memória e todos os requisitos de disponibilidade, elasticidade que a gente precisa. Então esse foi o desafio, né? A AWS e a Vulkan foi a nossa escolha já certa, né, para isso. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Freire, né? Estou aqui com vocês para a gente falar sobre 7 elementos, né, para a transformação além do dígito, né? Então, o objetivo é a gente refletir e olhar um pouco da transformação além do que está se falando sobre transformação digital. Então, bem-vindos a esses cenários de inovação, né? E a perspectiva é que a gente transforme aqui fatores essenciais, né, de informação e recursos para trazer aqui e compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Freire, né? Eu sou sócio da FWK, eu trabalho com estratégia, inovação e projetos há 18 anos, né? E venho aqui compartilhar um pouco do que a gente pesquisa e pratica no nosso dia a dia nas organizações, tranquilo? Então, pessoal, preparei aqui para a nossa jornada, né, 4 pilares aqui. A gente está um pouco sobre contexto, trazer um pouco de dados, né, a respeito desse cenário da transformação digital, né, que a gente está vivendo, principalmente olhando, né, o Customer Experience, né, inovações tecnológicas, esses 7 elementos que a gente vê fundamentais aí com base em pesquisas e em práticas nossas, né, e dicas para vocês por onde começar, né. A primeira coisa que eu trago é um dado de um diretor, né, de aplicações. Quando a gente está falando de um projeto de transformação, né, não é um projeto único, né, mas uma transformação contínua, né, ou seja, você nunca termina uma iniciativa de gestão de experiência do cliente, né, que a gente está trabalhando, que é essencialmente o que a gente deve trabalhar. E aí, trazendo um pouco de contexto para vocês, pessoal, a gente traz aqui, né, base da pesquisa aqui da Oxford Economics, né, 49% dos executivos, né, eles falam que digitalizar a experiência do cliente é importante para a reputação, ou seja, eu não estou olhando só da perspectiva de aumentar a lucratividade, né, de sustentabilidade do negócio. Eu estou olhando um pouco além disso, né? Quando a gente traz alguns dados, né, olhando essas perspectivas, né, de trazer 5 pilares, né, que é eficiência no processo, satisfação do cliente, né, satisfação dos colaboradores, redução de custo e concorrência com o nosso setor, né? Então, são elementos básicos aqui quando a gente quer trazer, né, e tentar olhar essa transformação além do digital, né? E personalização dessa experiência, né? A gente traz 3 elementos básicos aqui, ó. Dados alavancam a economia da experiência, né? A estratégia digital, existe uma tecnologia certa, né? E, obviamente, também existe um parceiro certo, né? E os processos integrados viabilizam uma organização mais holística, né? Porque a gente precisa olhar como abordagem, não somente como um processo. E aí, como a gente integra isso, né? Entrega com esses 3 pilares. Como é que os executivos estão vendo da perspectiva de processo, né? Então, vocês verem que o executivo de dados, ele tem uma preocupação um pouco maior com o processo de negócio, né? Já o executivo digital, né? Ele está olhando talento e força de trabalho, e obviamente os dois estão olhando o como é necessário a gente trabalhar essa coleta de dados, né, e essa análise de dados para suportar o processo de transformação digital. Quando a gente fala de tecnologia, né, geralmente a gente fala que não necessariamente é colocar, né, entregas ou drones na rua, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar que isso está acontecendo. Então, a gente, dito posto, a gente tem que perguntar: será se isso é para o meu negócio, né? Será se isso faz sentido? E além do que isso, né, que a gente trouxe ali naqueles dados sobre a experiência do cliente, se isso vai melhorar a experiência do meu cliente, né? Mas um cenário que foi bem utilizado aí na pandemia, né, que foi a utilização de mini markets, né, principalmente em condomínios, né, em estruturas mais coletivas, para dar esse pouco de experiência e autonomia para clientes, né, alguns mais abertos e outros até autônomos, né, como é o exemplo da Omni aí, que é essa startup que está oferecendo esse serviço, né, e cresceu quase 700% aí no ano passado, certo? E além, obviamente, da utilização de robôs de fato, né, para tentar trabalhar essa melhor experiência do cliente.
E que são vamos trazer esses 3 elementos aqui que, de fato, a gente pensou aqui para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Os 3 primeiros elementos, né? A gente precisa, num primeiro elemento, ampliar o ecossistema, ou seja, se eu sou uma organização, eu preciso começar a fazer relação, né, com outros ecossistemas, com outros provedores e, principalmente, pessoal, com o mercado startup, né? Então, a gente precisa olhar esse pilar de trabalhar ecossistema, né? Uma segunda questão é a gente obter a adesão dos colegas executivos, ou seja, que às vezes eu quero começar, né? Eu sou da diretoria de vendas, eu sou da diretoria de IT, eu sou da diretoria estratégica, né? Mas os outros diretores, né? Os outros colegas executivos e executivas, eles têm que comprar esse meu papel ou essa minha jornada de transformação, porque a gente vai para o terceiro pilar, né? Isso tem que ser conduzir a transformação em toda a organização. Não basta a gente ir para um segmento, principalmente se a gente está olhando experiência e melhorar a experiência do cliente, né? Trazendo mais 3 elementos para isso, né? A satisfação dos colaboradores, né? Porque o employee experience, né? Ele está intimamente ligado a gente trabalhar uma experiência melhor dos clientes, né? Isso é inegável, né? Num quinto pilar, né? Eu conhecer essas intenções e insights dos clientes e além do uso da tecnologia, né? É fazer interações, né? Fazer interações, principalmente interações humanas e que a tecnologia, obviamente, vai suportar tudo isso, né? E eu me estruturar e pensar o meu negócio, né? Para suportar múltiplos modelos de negócio, ou seja, como é que eu tenho o mesmo negócio que de repente possa suportar, né? Trabalhar em mais de um modelo de negócio. Aí eu não estou falando em mais de um canal digital, certo, pessoal? E para fechar, né? O que a gente traz como elemento principal? A gente tem que aproveitar a jornada, porque às vezes a gente percebe, e foi um gancho lá que eu falei lá atrás, né? Que de fato a gente, quando a gente está falando de uma experiência e de uma mudança de transformação, a gente quebra um pouco dessa perspectiva de só olhar o resultado. A gente tem que aproveitar a jornada para isso, né? E aí eu deixei aqui como final para o nosso bate-papo, né? Algumas dicas como começar. Então, 7 elementos estão ali, os 7 elementos que a gente acha fundamentais para que vocês trabalhem, né? Pesquise se tem alguém fazendo, que está intimamente ligado com aquele nosso primeiro elemento de olhar o ecossistema, né? Então, veja se alguém está fazendo e seja menos romântico, né? E não pense nem porque você está como protagonista disso, que certamente tem outras empresas, né? Ou tem empresas nascentes aí como as startups pensando nessa sua iniciativa, né? Procure entender o problema, né? Procure interagir com o cliente. E aí vem aquele outro elemento lá dos insights do cliente, né? Não é apenas validar se aquela proposta faz sentido, né? Mas é empatizar, né? Tentar viver esse problema. E do último pilar aí, né? Vai para o play, como eu costumo brincar. Ou seja, né? Vai lá e faz, vai lá e testa, né? E olha se essa perspectiva que você está querendo trazer para o teu negócio, né? Ou por necessidade ou por oportunidade, vai lá e faz sentido, faz essas coisas acontecerem, né? E oportunidades que a gente traz, né? Para empresas em crescimento, eu sempre falo para as empresas lutarem com as armas que elas têm, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com times de mentes jovens, né? Essa escassez ela vai te obrigar a inovar, né? Se eu tenho uma gestão, né? E ela deve ser leve, né? A gente não deve confundir com bagunça, né? Afinal, a gente só faz, por exemplo, um possível improviso numa estratégia de transformação, né? Se eu tiver repertório, né? Ninguém improvisa se de fato não tiver um conhecimento e uma experiência daquilo que está fazendo, né? E o respeito às diferenças nessas mudanças, né? Porque principalmente, né? Uma grande mudança é que nós todos somos anormais, beleza? Queria deixar um último recado para vocês, né? Esse do David Keller, né? Recompensa o sucesso e o fracasso igualmente, né? E pum na inatividade. Né? Então, o PUM na atividade, obviamente, é uma leitura livre sobre essa tradução, não quer dizer você punir da perspectiva de tolher o seu cliente ou o seu colaborador para isso, mas, de fato, a gente tem que testar, né, e recompensar o sucesso, porque quem está fracassando é porque, de fato, está na perspectiva de obter sucesso, beleza? E um último recado, né? Nos mercados voláteis atuais, pessoal, ficar para trás significa deixar de competir, né? Então, às vezes, simplesmente a gente querer acompanhar o que está de tendência, a gente pode estar ficando para trás.
Tudo bem? Obrigado aí vocês por mais essa oportunidade, né? Obrigado ao SAP. E sugiro a vocês que acompanhem, né, na sequência os bate-papos com os experts que vão ter a vivo, né? Para que vocês possam ter uma melhor experiência e uma melhor troca aqui com a gente. Tá joia? Um abraço.